Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou contar uma história diferente, uma história que conta abusos praticados por ordens religiosas. É claro aí, aproveitando a minha estadia aqui na Irlanda. Normalmente, eu sempre falo das belezas, dos lugares que eu visito. Mas hoje, gente, eu vou fazer uma exceção. Eu vou contar uma história triste em um país cujo fanatismo religioso permitiu esse tipo de coisa. Eu vou falar das lavanderias de Madalena. Eu quero agradecer essas pessoas que estão aqui, que são membros do Clube de Canais. Gente, Clube de Canais é um negócio muito bacana, ajuda bastante quem coloca conteúdo no YouTube, como é que funciona. Você clica aqui embaixo no botãozinho Seja Membro e você então tem direito a entrar no meu Clube de Canais pagando uma quantia por mês. Como é que essa quantia é dividida? Você tem um nível aprendiz, que você paga só R$ 2,99 por mês, tem direito a diversas ofertas, diversas coisas, tá? No nível 2, que é o nível companheiro, você paga R$ 7,99 por mês e tem direito a todos os meus cursos que eu gravei, ou seja, todas as aulas que eu já dei de cursos eu gravei e estão nas playlists. Tem diversas playlists e só quem tem acesso são um membro do Clube de Canal no nível 2, que paga só R$ 7,99 por mês, gente. Mixaria para ter direito aí a ver todos os cursos que eu já dei nessas playlists. Então eu tenho um curso de Cabala, Radiestesia, que é o curso que eu estou dando agora, Tarô, Astrologia, Projeção Astral e diversos outros cursos e diversas outras ofertas que eu sempre vou passar aqui como conteúdo exclusivo para aqueles que se propõem a ajudar o canal. No nível 3 é o nível que só para quem tem aí um poder aquisitivo maior, pagar R$ 99,99. Uma outra coisa que eu quero comunicar, para todos os membros do Clube de Canais, independente de nível, eu estou disponibilizando uma apostila de cristais. É uma apostila que eu fiz, nada muito pretensioso, tá bom, gente? Uma apostila que eu fiz de pesquisas de cristais, tá? E quem é membro do Clube de Canais é só mandar um e-mail para mim que eu vou mandar via PDF a apostila para vocês. Veja bem, gente, é só para quem é membro do Clube de Canais, seja qual for o nível, tem direito a receber esta apostila que eu vou dar aí como um reconhecimento à ajuda que vocês me dão. Bom, gente, como nós sabemos, a Irlanda teve origem celta, né? Até a chegada de um religioso, São Patrício ou St. Patrick, que transformou aí, no caso, toda a Irlanda em um país extremamente católico. Hoje, é claro, é a República da Irlanda, que é o país católico. Nós temos a Irlanda do Norte, que tem mais influência protestante. Aqui na Irlanda, na República da Irlanda, ainda se vê muito, mas muito fanatismo, gente. No entanto, a expressão mais pura do fanatismo é a história que eu vou contar. Em 1765, foi fundado em Dublin um asilo chamado Asylum Dublin, que foi aí uma das primeiras dessas instituições na Irlanda aí que eu vou falar com vocês. Era uma instituição financiada pela Igreja Católica que aceitava no início apenas mulheres protestantes, no intuito de fazer então uma catequese e auxiliá-las, cuidar dessas mulheres. Então elas tinham aí como razão a guarda e o cuidado com essas mulheres, pois numa sociedade católica muitos protestantes eram aí desprezados pela sociedade. Mas com o tempo foram aí surgindo diversos por toda a Irlanda, que passaram a ser administrados por ordens católicas. E essas ordens tinham o intuito, então, de abrigar mães solteiras, que também eram desprezadas pela sociedade
Então o que essas ordens faziam? Elas traziam as mães solteiras para o seu seio e as protegiam e as cuidavam. As lavanderias Madalena na Irlanda, gente, eram administradas discretamente pelo Estado, pelo governo, e por comunidades religiosas por mais de 200 anos. Mas a história, gente, ela é muito bonita vendo dessa forma. Na realidade, a versão irlandesa, por exemplo, ela ganhou aí um caráter diferente. As internas eram obrigados a trabalhar principalmente em lavanderias para manter a autossustentabilidade dessas instituições. Estas, digamos assim, auxiliadas, eram mantidas em regime de violência, estupro, escravidão e outros tipos de maus tratos, com opressão e brutalidade enormes. Em sua luta para sobreviver, elas eram tratadas realmente como presidiárias e sofreram não apenas fisicamente, mas também, é claro, espiritualmente e emocionalmente. Em meados do século XVIII, o termo mulheres decaídas referia-se principalmente, gente, a prostitutas. Mas no final do século XIX, as lavanderias Madalena estavam cheias de muitas classes diferentes de mulheres, incluindo jovens que não eram prostitutas, mas também chamadas de mulheres seduzidas, que ainda não haviam iniciado a sua vida sexual. A razão, gente, da criação destas casas era a purificação moral da sociedade. E então eles realizariam a limpeza das ruas de prostituição. E ao mesmo tempo pegariam essas pessoas, essas pobres almas, e dariam aí uma reorientação moral para essas pobres almas. No entanto, o confinamento, mesmo de prostitutas genuínas, dificilmente reduziu, é claro, o seu número nas ruas, porque o que causa isso é pobreza, a gente sabe muito bem disso. Diversos autores viram que as instituições, na realidade, estavam se expandindo, estavam crescendo, com o trabalho gratuito escravo dessas internas, claro, sem se preocupar com qualquer tipo de limpeza moral, a prostituição, eles não estavam nem aí para isso, gente. Tentem entender isto em um país que tinha um Estado, né, a Irlanda, que tinha um Estado e o governo fortemente aí misturados à religião. É bem complicado, né? As mulheres, elas eram estigmatizadas como mães e criminosas, né? Se tivessem um filho, solteiras. As opções que as mulheres tinham naquela época eram muito limitadas, né? Elas não possuíam sistema de previdência social e por isso, às vezes, muitas recorriam à prostituição ou ingressavam nessas casas pensando, né, que elas iam ser ali bem tratadas, que elas iriam ter um certo apoio da religião, o que na realidade não ocorria. Eram instituições de trabalho escravo. Muitas instituições religiosas criaram ainda mais lavanderias, chamadas as lavanderias reformatórios, às vezes todos juntos no mesmo terreno, com o objetivo de salvaguardar a sociedade. Olha que bacana. Gente, o negócio cresceu tanto, esses grandes complexos se transformaram em um sistema de bloqueio maciço, construído com cuidado, meticulosamente ao longo de muitas décadas e, consequentemente, as lavanderias Madalena tornaram-se parte do sistema de controle de crianças e mulheres na Irlanda. As mulheres e seus filhos bastardos eram presos por transgredir o estrito código moral na época. E as mesmas congregações religiosas controlavam os orfanatos reformatórios e lavanderias. Assim, essas instituições, essas instalações, ajudavam-se a apoiar umas às outras. Eu ouvi, gente, um depoimento de uma senhora irlandesa, que, claro, ela não quis se identificar, porque, tendo em vista que até hoje há uma dificuldade em se admitir que haja essas instituições aqui na Irlanda. Segundo aqui o depoimento dessa senhora, ela teve uma irmã, essa irmã teve um filho solteiro, e quando os pais um dia saíram para trabalhar, a casa foi invadida por pessoas que a sequestraram e levaram o seu filho para uma dessas instituições, Madalena. Só que o pai, em uma atitude super corajosa de arma em punho, ele foi até esta instituição e retirou a filha e o neto debaixo de cano de arma. Tá? Apontou para a cabeça do padre e falou assim: ou você me devolve a minha filha, eu te mato. Tá? E o padre, é claro, devolveu. Tendo em vista isso, essa filha não foi molestada. Anos mais tarde, essa própria senhora que me contou a história, ela teve também um filho,
uma filha, ela não foi molestada, porque eles sabiam, se ela fosse molestada, o pai ia tirar ela debaixo de arma, né? Embora a mãe, fanática religiosa, ainda aceitava, ainda dizia que não, é para o bem da nossa filha. O pai falou assim, se ela sair daqui, eu vou lá pegar ela a bala. Essa senhora foi salva dessas casas de escravidão justamente pela atitude firme do pai. Bom, à medida que essa expansão ocorreu, essas lavanderias então passaram a fazer parte de uma grande rede de instituições, tá, gente? O tratamento das meninas tornou-se cada vez mais violento e abusivo. Essas casas tornaram-se particularmente cruéis, tornaram-se cada vez mais secretas, e quanto mais secretas elas se transformavam, mais punitivas elas ficavam. Então tem diversos historiadores, né, que dizem que no início da existência dessas casas, pelo fato de muitas mulheres terem história como prostitutas, as mulheres então elas eram chamadas de meninas, elas eram então consideradas carentes de penitência. E até a década de 1970, elas eram obrigadas a tratar todos os membros da equipe como mães. Era uma estrutura bastante interessante. Havia também o Código do Silêncio, né? Essas pessoas, além de serem maltratadas, escravizadas, elas não podiam abrir a boca para falar. Havia um código de silêncio. À medida que esse fenômeno dessas casas se disseminou, né, se espalhou além da prostituição para incluir órfãos, mulheres com deficiência intelectual, jovens e tal. Então, o relatório de 2013 de um comitê interdepartamental presidido por um senador não encontrou nenhuma evidência de mulheres solteiras dando luz em casas de repouso. Até mulheres consideradas bonitas, muito paqueradoras, eram mandadas para essas casas de repouso, sem um parente de fora que não pudesse responder por elas. Então elas eram realmente condenadas a viver para sempre nesse regime de escravidão. E muitas mulheres permaneceram nesses asilos aí para o resto das suas vidas. A gente sabe que a Irlanda é um país conservador. Hoje, né, a gente tem vários exemplos disso, dessa coisa religiosa, desse fanatismo religioso que perdura até hoje aqui. Essas casas, Madalena, elas foram aceitas até meados do século XX e desapareceram com as mudanças dos valores sexuais, é lógico, né? Ou, como sugere aí diversos autores, deixaram de ser lucrativas. Possivelmente com a invenção da máquina de lavar, né, e outras facilidades, outros instrumentos, essas lavanderias, então, elas começaram a deixar de existir. E ainda existe muita polêmica, gente, sobre se essas casas... Ainda existe muita polêmica se essas casas eram lucrativas ou não. Gente, estima-se que 30 mil mulheres foram confinadas nessas instituições nos séculos 19 e 20. Cerca de 10 mil das quais foram posteriormente admitidas à independência irlandesa em 1922. Mas não se sabe ao certo quantas mulheres viviam nessas instituições. Desconhece-se informações cruciais sobre as circunstâncias das mulheres, seu número e consequências do encarceramento. Por quê? Porque esse assunto, gente, aqui ainda é tabu. Devido à política de reserva de determinadas instituições religiosas, os registros, né, dos penitentes, de todas essas casas, permanecem fechados até hoje, apesar dos repetidos pedidos de informação. Como resultado disto, muitas das denúncias feitas, muitos dos estudos feitos, não são considerados história, mas sim considerados narrativas, porque esses registros ainda não foram abertos. Embora o último asilo Madalena, na Irlanda, tenha prendido mulheres até 1996, gente, não há registro que responda quase um século inteiro de mulheres que foram aí então excluídas, afastadas de suas famílias, sequestradas, seria a palavra melhor, silenciadas e punidas. Muita coisa aconteceu depois disso, muitos estudos foram feitos, mas um caso bem interessante ocorreu em Dublin em 1993, quando as irmãs de uma ordem chamada de Nossa Senhora da Caridade, elas perderam dinheiro aí na bolsa de valores e para recuperar o dinheiro venderam parte de um terreno do convento para uma construtora. Quando essa construtora começou a escavar esse terreno, descobriu 133 corpos em uma vala comum. As irmãs dividiram o custo do enterro, né, com a construtora, né, que comprou o terreno, e posteriormente foi revelado que havia mais 22 corpos ainda nesse terreno. Então foram exumados e cremados nesse terreno
125 corpos. 125 corpos. Embora inicialmente não relatado, isso acabou gerando um escândalo público, atraindo uma atenção sem precedentes para as instituições secretas, as tais lavanderias Madalena. Em 1999, as ex-presidiárias de lares de idosos, Mary Norris, Josephine McCarthy, Mary Jo McDonough, deram declarações aí sobre seu tratamento aí nessas tais lavanderias Madalena. Além disso, existem diversas entrevistas de ex-presidiários que testemunhavam sobre a continuação do abuso sexual e psicológico e físico enquanto estavam isolados do mundo exterior por um período indefinido de tempo. As denúncias sobre as condições dos conventos e o tratamento dispensado aos internos viraram filme. Esse filme chama-se As Irmãs de Madalena, feito em 2002, escrito e dirigido por Peter Mullen. Tá? É um filme que eu recomendo que vocês assistam, que conta bastante a história dessas lavanderias Madalena. Foi escrito um livro, The Irish Times, de Mary Rafferty, que conta aí a história dessas instituições no início de 1940, como os militares deixaram de utilizar essas lavanderias. E havia também uma preocupação das lavanderias comerciais aí, de todos os funcionários das lavanderias comerciais estarem perdendo seus empregos devido à concorrência, digamos assim, desleal dessas tais lavanderias. É claro que, com todos esses depoimentos, todas essas evidências, embora não muito fortes, provocaram um grande escândalo. Então, desde 2001, o governo irlandês admitiu que as mulheres nas lavanderias Madalena eram vítimas de abuso. No entanto, o governo irlandês resistiu a pedidos de investigação e propostas de compensação. Olha que coisa interessante. O governo afirma que as lavanderias eram administradas por empresas privadas e que os abusos cometidos contra elas estão fora da jurisdição do governo. Bacana isso, Então, vejam bem, gente. A gente está falando mal do Brasil, a gente está falando mal de diversos países, e um país que a gente pensa que é um país tão inocente, não tem também aí seu esqueleto no armário. O importante também é enfatizar que os tribunais irlandeses enviaram também mulheres para essas instituições, como se fosse uma pena, uma penalidade. Existem, então, investigações mostrando conivência do Estado com essas instituições. Em 19 de fevereiro de 2013, foi emitido um pedido formal de desculpas, e foi também estabelecida uma compensação que seria oferecida às vítimas da roupa suja da lavanderia Madalena. Foi publicado um relatório em 2013. Dois religiosos, então, concederam uma entrevista à RTE, que é a rádio daqui, em condições de anonimato para eles e sua instituição. Eles descreveram a cobertura da mídia irlandesa sobre o abuso da lavanderia, do qual alegam, é claro, não ter participado de nada, como um fórum anticatólico unilateral, ou seja, intriga da oposição, gente? Não demonstraram remorso pelo passado das instituições, Pedir desculpa pelo que é o que eles falaram. Ao ouvir essa entrevista, um grupo de sobreviventes anunciou à empresa que ficaram impressionados. Em um comentário detalhado do presidente da Liga Católica, um grupo de interesse dos Estados Unidos, publicado em julho de 2013, afirma-se que ninguém foi preso ou forçado contra sua vontade a ficar, não houve escravidão, tudo deu uma mentira. As presidiárias são descritas como prostitutas e mulheres vistas como prováveis candidatas à profissão mais antiga do mundo. Mulheres solteiras, principalmente as mães, eram as prováveis candidatas. Ao contrário do que foi relatado, as lavanderias não foram impostas a essas mulheres, eram uma resposta realista a um crescente problema social. Em 2011 foi erigido um movimento numa cidade chamada Ennis, no local de uma antiga lavanderia Madalena, roupa suja, em agradecimento às Irmãs da Misericórdia, até pelo menos 2015. O Conselho Municipal de Ennis se sentia seguro o suficiente para renomear uma estrada que passava pelo local da antiga escola em homenagem às Irmãs de Misericórdia. Há um conflito de perspectivas quanto à adequação desse gesto nessa cidade do condado de Clare aqui da Irlanda. Pois é, um país católico, também com seus esqueletos no armário, um país da Europa, dito aí primeiro mundo, e mesmo assim mantendo pessoas escravas com o patrocínio do Estado e da religião. E tanta gente se acusando, porque o Brasil, porque o país tal fez isso, pessoas derrubando estátuas porque eram escravocratas.
E às vezes contando histórias que nem sempre eram bem contadas, para dizer a verdade. Portanto, gente, não adianta dizer que lugar nenhum ou pessoa nenhuma é melhor do que o outro. Eu vou terminar esse vídeo com uma frase de uma pessoa muito conhecida que dizia assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vida longa e próspera, Ailton Alt.